2 Timóteo, capítulo 2. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Versículo 15. Após sua primeira experiência em Roma, marcada por decepções e descobertas, o jovem monge Martinho Lutero descobriu, em meio à escória de um dissoluto lugar, o mais valioso tesouro que o homem pode encontrar, a graça que está em Cristo Jesus. Foi ali, enquanto subia os degraus de uma suposta escada sagrada, que, diz Ellen White, de súbito uma voz semelhante a trovão pareceu dizer-lhe: o justo viverá da fé. Romanos 1,17. Ergueu-se de um salto e saiu apressadamente do lugar, envergonhado e horrorizado. Desde aquele tempo, viu mais claramente do que nunca o engano de se confiar nas obras humanas para a salvação e a necessidade de fé constante nos méritos de Cristo. O Grande Conflito, página 125. Sem dúvida, a Reforma Protestante abriu uma porta no cenário profético, preparando o bom caminho pelo qual passariam tantos homens e mulheres de Deus, eleitos para uma obra de resgate da verdade. Milhares de fiéis, condenados pela Igreja Papal, sofreram até a morte como malfeitores. Mas quanto mais sangue inocente era derramado, mais conversões eram testemunhadas. O conhecimento da graça de Cristo, da justificação pela fé no sacrifício do Filho de Deus, significava para eles a aquisição do amor que nem a morte poderia romper. Ainda que algemados, feridos e humilhados, seus corações gozavam da paz que excede todo o entendimento. E os calabouços escuros e insalubres eram iluminados e envoltos em uma atmosfera celestial que nenhum palácio jamais pôde superar. Assim se tornou a vida do memorável prisioneiro cristão em Roma. Deus fez da prisão de Paulo um ponto de luz para o mundo. Ainda que sofrendo até algemas como malfeitor, Paulo se manteve firme na certeza de que a palavra de Deus não está algemada. Por meio de sua experiência pessoal com Deus e de tudo o que até então havia sofrido, Paulo usou uma comparação que, creio eu, seja a que mais se aproxime da realidade em que vivemos: o combate da fé. Estamos bem no centro de uma guerra pelo controle de nossa vida. De um lado, Satanás, constantemente nos armando ciladas e nos ofertando mentiras que de tão sutis enganariam, se possível, os próprios eleitos. Mateus capítulo 24, versículo 24. Do outro, Jesus, constantemente nos oferecendo sua armadura e sua indumentária de justiça, e a liberdade por sua verdade, pois se somos infiéis, ele permanece fiel. O grande problema é que estamos sendo tão absorvidos pelos negócios desta vida, a atual conjuntura tem sido tão imperativa que nossa mente se tornou escrava de nós mesmos. Já acordamos preocupados com um tempo que não nos pertence, nos autodenominando soldados de Cristo, enquanto Cristo é o último a ser consultado em nossas demandas. Percebam a direção, o alvo que Paulo apontou para o jovem Timóteo. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Verso 3. Trabalhe com o objetivo de satisfazer Cristo. Verso 4. Lembra-te de Jesus Cristo. Verso 8. Fiel é Cristo. Verso 13. Ellen White escreveu: cientes de nossa deficiência, devemos contemplar a Cristo. Parábolas de Jesus, página 404. Quando tiramos o foco de nós mesmos, de nossos achismos e de palavras que para nada aproveitam, e passamos a admirar a pessoa de Jesus Cristo, sua graça, seu amor, sua bondade, sua longanimidade, nosso objetivo de vida se resume em satisfazer aquele que nos arregimentou. Quando, como criancinhas, em sinceridade e humilde dependência, vamos até Jesus em busca de auxílio,
O Senhor passa a nos dar compreensão em todas as coisas. É quando essa mudança acontece que, por mais que às vezes tenhamos a sensação de que estamos sozinhos, mais na frente encontramos o Senhor nos estendendo a mão e dizendo: você nunca está sozinho. É que o meu silêncio às vezes é a melhor forma para que você volte a depender de mim. Ó amados, que amor glorioso! Logo teremos de enfrentar uma resistência ainda maior do que a que Lutero enfrentou, e perseguições bem piores do que as vividas por Paulo. E as palavras ditas a Timóteo precisam ser estampadas em nosso coração, a fim de que perseveremos como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Muitos, ainda que professando piedade, estão se desviando da verdade e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ou seja, Deus tem um povo para chamar de seu e convida todo aquele que ainda não o conhece para que se arrependa e abandone a injustiça. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com todos os que de coração puro invocam o Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel capítulo 2, versículo 32. Logo a nossa exaustão dará lugar ao descanso celestial, a nossa tristeza à alegria eterna, pois se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Ele prometeu, Ele permanece fiel. Fiel é esta palavra. Pondera o que acabo de dizer. Oremos, amados. Glorioso e eterno Deus, Pai santo e bendito, as experiências de teu servo Paulo têm nos apontado um caminho de lutas, mas também um caminho de vitórias. E todos os teus filhos que têm buscado viver uma vida piedosa têm padecido perseguições e injustiças. Mas eu creio que as tuas profecias apontam os nossos dias como os últimos dias deste mundo de pecado. Tudo tem se cumprido bem diante dos nossos olhos, Senhor. É tempo de exultarmos e erguermos a nossa cabeça, pois a nossa redenção se aproxima. Creio também que hoje, ainda que estivessem em nosso meio, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Ó Senhor, desperta-nos em caráter de urgência, para que possamos nos arrepender dos nossos pecados e viver em integridade diante de Ti, por Tua graça e misericórdia. Queremos ver Jesus voltar em nossa geração, Pai. Muda o nosso coração e prepara-nos para Te encontrar. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, bons soldados de Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.